Olá, meu nome é Thiago Rocha, criador do canal, e hoje falaremos sobre mais um dos aforismos do livro O Príncipe, escrito por Nicolau Maquiavel. Eu espero que vocês gostem do vídeo, se inscreva, compartilhe se você puder e deixe o like. O aforismo em questão, que eu vou lê-lo aqui para vocês, é o seguinte: um príncipe não deve ter nenhum outro objetivo ou pensamento, nem estudar nada além da guerra e de suas regras e disciplina, pois essa é a única arte que compete a quem governa, e ela é tão forte que não apenas mantém aqueles que nascem príncipes, como muitas vezes permite que homens de condição comum subam aquele posto. Nicolau Maquiavel. Sendo uma das lições mais importantes que eu acredito dos livros da antiguidade, a guerra não é algo essencial para todo o líder. Não só os príncipes, que são... Os príncipes seriam geralmente os líderes. Então, mesmo os príncipes que estão no cargo mais alto do poder político, com toda a sua autoridade, ou os líderes menores que estão em campos de pequenos grupos de pessoas, todos eles têm que enfrentar a guerra. Mesmo que em menor escala e sendo como uma metáfora aos desafios geralmente usada. A guerra em si, o conflito. Um segundo. O conflito em si, ele é intrínseco junto à humanidade. Citado já na Bíblia, por exemplo, como um dos primeiros conflitos, acredito eu, que seria aquele diálogo entre a serpente e Eva, pois a serpente teria que convencer Eva. E nos nossos âmbitos atuais, que eu não aplicaria aquela visão do começo de toda a Terra, mas nos âmbitos atuais seria como algo que você tentasse fazer uma persuasão à pessoa, mas no final não seria tanto uma persuasão, eu diria mais para uma manipulação, já que o único que teria vantagem daquela decisão de Eva seria o próprio Satanás, de afastar a humanidade de Deus, que seria o seu objetivo principal, ou primário, se você quiser dizer, já que é o começo, então ele provavelmente não saberia o que viria depois de tantos milhões de anos. Voltando à pauta aqui, a guerra, tendo como uma metáfora do conflito, é essencial para todo líder, para todo príncipe, para todo governante, para a própria vida do ser humano, porque o conflito não só ele é feito para destruir ou defender alguma coisa. O conflito geralmente você pode aprender com ele, porque no conflito você tem estratégias, você tem que moldar como você fará para vencer aquele conflito, coisa que geralmente nós não fazemos. Nós não pensamos como moldar a situação a nosso favor, porque geralmente o mundo é caótico, não no sentido completo. As coisas tendem para o equilíbrio, mas muitas vezes, muito rapidamente, elas podem tender para o caos. E isso é algo que para muitas pessoas é desesperador, a tendência para o caos do mundo, mas é algo tão intrínseco que há tantos anos você vê que as coisas sempre se repetem, são as mesmas coisas, sempre a vida tem um ciclo que no final ele volta, que parece que, olhando para um espectador de fora, não é algo tão imprevisível, principalmente no aspecto de séculos, anos, milênios, como a gente pode ver atualmente no caso da Rússia e da Ucrânia. Se você pegar claramente assim, não em termos de evolução concreta, porque se você for colocar o século XIX para o século XX, do século XX para o século XXI, nós temos uma evolução muito maior do século XX para o século XXI, tendo a evolução dos computadores, a descentralização da informação, nós temos a queda de regimes, a queda de impérios e uma mudança completa no cenário político mundial em pouco menos de um século. Mas do século XIX para o século XX, nós temos muitas coisas decisivas, uma série de guerras. Vamos colocar aqui no Brasil. No Brasil nós tivemos a proclamação da República no ano de 1889,
que eu costumo falar que não foi algo muito benéfico para o Brasil a proclamação da República, principalmente do jeito que foi proclamada, mas isso é assunto para outro vídeo. Mas de 1889 até 1900, nós vemos que houve vários eventos dentro da própria política brasileira, várias mudanças. No âmbito mundial, de 1870, que foi a Guerra Franco-Prussiana, foi um dos estupins, uma das peças que, movidas lá em 1914, causou o maior conflito da história daquela época, a Primeira Guerra Mundial. Então nós vemos que a guerra, ela não só desencadeia conflito, ela não desencadeia só reverberações a curto prazo. Ela também faz reverberações, tá difícil, a longo prazo. De 1910, o final da guerra em 1919 foi praticamente um dos estupins para a Segunda Guerra Mundial. Que a Segunda Guerra Mundial foi o principal estupim para transformar a União Soviética e os Estados Unidos nas duas maiores potências do globo, jogando para descanteio a Inglaterra e transformando ambos nas potências que rivalizariam na Guerra Fria, posteriormente até quase o começo dos anos 2000. E com o começo dos anos 2000 nós vemos que é bem parecido, e grandes evoluções tecnológicas no âmbito da tecnologia, mudanças de regime com a queda da União Soviética e a descentralização da informação, o que causa também um enfraquecimento dos governos. Nós temos agora um atentado terrorista que desencadeou uma guerra dos Estados Unidos contra vários grupos terroristas no Oriente Médio, e agora nós vemos, infelizmente, a guerra com a Rússia e a Ucrânia, que ameaça todo o globo, pois se você acompanha mais as notícias atualmente, a OTAN, ou a NATO, se você vê notícias internacionais, ela está começando a fazer algumas movimentações que tendem a fazer-nos pensar que ela também entrará na guerra, que seria seria muito desproporcional e seria quase como um início do século XX, do século passado. Então nós vemos que a vida é caótica, mas é muito previsível que a vida é caótica e que ela terá ciclos caóticos e que a tendência dela é retornar ao equilíbrio. Dentro do livro de Maquiavel, nós vemos também outro aforismo muito interessante também, que, se eu não me engano, dentre as várias características de Filipe Mendes, um general dos aqueus, ele tinha como uma das características mais elogiadas pelos escritores que ele era, em tempos de paz, ele sempre pensava na guerra. Porque ele chegava, por exemplo, para os seus amigos, eles estavam andando e tal, chegava perto de uma montanha, ele parava e falava: naquela montanha, se os inimigos estivessem ali, o que vocês fariam? Como se eles fossem fugir, se nós tivéssemos que persegui-los, se eles atacassem nós, o que nós faríamos e o que fariam com seus exércitos? Eles davam a sua opinião, ele dava a sua própria, depois eles continuavam andando, ele embasava suas opiniões com os argumentos. Fazendo isso, talvez em tempos de paz, não pareça algo tão interessante você pensar no conflito. Porém, nos campos de batalha, não havia nada que ele já não tivesse previsto. Portanto, nas palavras do próprio Maquiavel, para tudo ele tinha remédio, para tudo ele tinha uma solução para aquele problema. Então nós também temos que pensar no conflito em tempos de paz. Nós estamos no equilíbrio, mas a tendência da vida não é se manter. A tendência da vida é uma hora ela descer para o caos, descer para fazer-nos tender a descer para o fundo do inferno. Mas depois, se você já souber que a tendência em algum momento será de você descer, tanto da perspectiva talvez das finanças, você
está numa boa situação, mas você talvez é demitido de repente, ou até você, com algum jogo de palavras errado, você entra numa crise de relacionamento, porque isso também é um estopim, porque as palavras têm um grande poder de causar interpretação. Então muitas das vezes nós causamos as brigas que nós mesmos não queríamos causar. Se você já tem uma previsão disso na sua cabeça, você poderia acabar com o conflito ali mesmo. Imagina numa batalha que você já previu que aquela batalha iria acontecer e você conseguiu acertar completamente a sua previsão, mesmo que isso seja muito complicado. Então você já teria praticamente o que fazer naquela batalha. Se o inimigo tivesse uma formação específica, você provavelmente já veria a formação e saberia as rotas por onde atacar exatamente. Nossa previsão geralmente, ou você erra muito, ou você acerta pouco, ou você acerta completamente. Enfim, se você acertar pouco, mesmo assim você tem como fazer uma medição, já que você teve um pensamento prévio, então você tem vagas lembranças de como certas coisas funcionam. Se você errou completamente, você teve um erro, você vai ter que fazer um plano no meio do caos ou no meio de uma formação que você mantém mesmo estando no caos, para atacar o inimigo e vencê-lo, mesmo não tendo um plano. Se você já tivesse tido um plano e previsto com mais exatidão, você com certeza ganharia com muito mais facilidade a batalha. A tendência não é evitar o conflito, e sim prevê-lo. Muitas das vezes que eu sou introduzido no meio evangélico, meu pai é vice-presidente da igreja local aqui, e sempre que ele vai em alguma igreja menor, eu já fico na minha cabeça assim, geralmente não são muitas pessoas que frequentam o lugar. Eu geralmente tenho não sendo orgulhoso, é claro, mas eu tenho um pouquinho mais de percepção das coisas. Daí ele vai lá e me chama para oportunidade. Eu já prevejo isso, já tenho mais ou menos o discurso que eu vou falar na minha cabeça, o que me deixa bem mais tranquilo para a hora, o que não só reverbera no que eu posso falar, mas também me mantém mais calmo para me falar com mais eloquência e me mantém no raciocínio para me conseguir raciocinar melhor, continuar lembrando e não me dar um branco na hora. É sempre isso, você prever o conflito e você conseguir contornar algumas das tendências da vida ou do próprio acaso, para você não ser pego completamente de surpresa. Eu agradeço ao apoio que vocês têm dado aqui nos vídeos, eu agradeço também aos likes, às inscrições que vocês deram aqui. Se inscrevam no canal, compartilhem, deixem o like. Eu agradeço a audiência de vocês, muito obrigado e até o próximo vídeo.